O evangelho de hoje é Mateus 8, de 18 a 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos a memória litúrgica de São Pedro e São Paulo, apóstolos e mártires. Aqui no Brasil celebramos o domingo mais próximo, para que todos os católicos possam celebrar, no caso, ontem, exceto nas cidades ou estados que hoje são feriado. Ontem celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos, mas o dia oficial é dia 29 de junho, como também o dia do Papa, bispo de Roma, líder mundial da Igreja Católica e sucessor de São Pedro. Também é um momento em que a comunidade católica dedica orações especiais pelo pontífice, que atualmente é Papa Leão XIV, eleito líder da Igreja em 2025. Pedro foi o primeiro a proclamar a fé, Paulo, o mestre que a anunciou aos povos. Pedro reuniu os primeiros discípulos vindos de Israel. Paulo levou o evangelho até os confins do mundo. Distintos em seus caminhos e dons, tornaram-se um só testemunho de Cristo. Pedro era pescador, homem simples, impulsivo, marcado por generosidades e fragilidades. Foi ele que, em nome dos discípulos, professou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa fé, Cristo edificou sua igreja. Paulo, por sua vez, era um homem culto, cidadão romano, profundamente conhecedor das Escrituras. De perseguidor dos cristãos, tornou-se ardoroso anunciador do Evangelho após encontrar-se com Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. A igreja não celebra dois homens iguais, celebra dois santos profundamente diferentes. Um representa a estabilidade da rocha, o outro o dinamismo da missão. Um guarda a unidade, o outro abre caminhos. Um confirma os irmãos na fé, o outro atravessa mares e fronteiras para anunciar Cristo. No entanto, ambos encontram sua verdadeira identidade não em suas qualidades pessoais, mas na experiência transformadora do encontro e do amor ao Senhor. Num tempo em que tantas diferenças se transformam em divisões, Pedro e Paulo recordam que a unidade não exige uniformidade. A igreja é rica justamente porque reúne diversos carismas, sensibilidades, culturas e vocações. A comunhão nasce quando todos reconhecem que Cristo é maior do que nossas preferências e opiniões e projetos pessoais. Os dois apóstolos terminaram seus dias em Roma, derramando o próprio sangue pelo Evangelho. Aquilo que começou de maneira tão diferente encontrou sua plenitude no mesmo testemunho de fé. A mesma cidade acolheu seus martírios, a mesma igreja conserva sua memória. O mesmo amor a Cristo sustentou sua fidelidade até o fim. Pedro nos ensina a permanecer firmes, Paulo nos ensina a partir em missão. Juntos, recordam a igreja de todos os tempos que a fé precisa de raízes profundas e de horizontes amplos. A rocha e o caminho, a unidade e a missão, a permanência e a saída missionária. Eis o legado dos dois grandes apóstolos, que continuam a fortalecer a igreja com sua intercessão e a inspirar os discípulos de Cristo pelo testemunho de suas vidas. E o evangelho de hoje vem nos falar do seguimento a Cristo. Traz duas situações que se complementam e são exemplos para meditarmos, ou melhor, nos mostra um mestre da lei que, ao escutar e testemunhar o que Jesus havia realizado, seus ensinamentos e curas, fica entusiasmado e diz: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Em seguida, é um dos discípulos que, escutando a resposta de Jesus, tocado por suas palavras,
porém ainda não despreendido por completo, vai dizer a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Jesus, conhecendo o íntimo de seus corações, responde que seu seguimento é exigente, requer renúncia e entrega total. Muito mais que um desejo ou atração. O seguimento de Jesus exige sim decisão, entrega, renúncia, disponibilidade, comprometimento e muito amor. Eu peguei aqui para a gente refletir. Quero seguir a Cristo? Desejo seguir a Cristo? Estou disponível para Cristo ou ainda tem algo que me prende? Entendo que o seguimento de Cristo é muito mais que vontade ou desejo, é uma necessidade. Estou sendo fiel a Cristo? Vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. É assim que inicia o evangelho de hoje. Jesus que ordena para passar para outra margem, ou seja, uma decisão de ficar ou seguir. E aqui, o seguir representa passar para outra margem, diante dos ensinamentos, exortações e tudo que Jesus já havia realizado. Ele nos ordena passar para outra margem. E aqui Jesus não diz que será fácil, que tem um iate de luxo nos esperando para fazer a travessia, ou um barco simples, ou ainda uma canoa que precisa de nosso esforço para atravessar, ou se essa travessia será a nado mesmo. Cada um de nós sabe o que precisamos fazer para atravessar para o outro lado da margem. Cada um de nós sabe o que nos espera se assim o fizermos. E cada um de nós é capaz. Porém, é uma resposta que só eu e você podemos dar. Lembrando que Jesus conhece nosso coração. Então meditemos com muita abertura de coração e não hesitemos em seguir o Senhor de nossas vidas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que eu e você seja obediente às ordens de Jesus, aos seus ensinamentos e orientações, que possamos nós nos entregar completamente à vontade de Deus, nos abramos por inteiro, mesmo com medo ou até inseguro, mas não nos esqueçamos de nosso fim último, o céu, o reino dos céus, e a graça de poder escutar do próprio Cristo: vinde, benditos de meu Pai. Amém?